aula de hoje, nós temos aí uma discussão sobre têmpera, né? Então, a gente está entrando aí nessa discussão mais tecnológica, né? Que são tratamentos térmicos, né? Então, na semana passada, só lembrando, nós discutimos, né, os tratamentos térmicos de recozimento, né? Cujo objetivo ali é reduzir dureza, reduzir resistência mecânica, né? Para que a gente tenha maior ductilidade, maior facilidade de usinar as peças, né? Também o recozimento para esferoidização, é um recozimento focado, né, em aços de alto teor de carbono, né, para produzir, transformar a microestrutura de perlita em perlita esferoidizada, né, a função também é maximizar, né, a ductilidade, reduzindo ao mínimo aí a resistência mecânica, e a gente falou, né, da normalização, né, que é um tratamento térmico com o objetivo ali de normalizar o tamanho de grãos, né? Esse normalizar vai no sentido de tentar diminuir, reduzir o tamanho de grão. Né? Normalmente ele é aplicado após, né, processos de forjamento, processos de fundição, né? E aí essa estrutura, né, resultante desse processo, ela é grosseira e heterogênea. Então a normalização tem a função de deixar os grãos com tamanhos menores. Né? Bom, enfim. Então, turma, né, nessa aula de hoje aqui, né, o objetivo é mostrar tratamentos que vão aumentar a resistência mecânica, né? Então, são tratamentos que são colocados aí, né, como operações finais, né, de um processo de produção, né? Normalmente, a gente faz esse processo de têmpera e revenimento, de endurecimento, como uma das etapas finais, né? A etapa final mesmo vai ser uma pequena usinagem, uma pequena é, alteração ali enfim, na forma do material, né? Enfim, né? Então vão existir dois tratamentos, né? Um no sentido de aumentar a ductilidade para facilitar a usinagem. Quando a gente termina de usinar, né? Então entra-se com tratamentos para aumentar a dureza, né? Então a gente tem duas variantes aqui do mesmo tratamento, né? Que é a têmpera, só que eu vou mostrar para vocês uma variante chamada martêmpera, né? Ela vai produzir uma microestrutura aqui, turma. Deixa eu mostrar aqui uma microestrutura de martensita, que é uma microestrutura bastante dura, né? E essa microestrutura aqui é o que a gente vai ver no laboratório da próxima semana, né? Enfim, então, vamos lá. Esse tratamento, turma, ah, ele aumenta muito a dureza, deixa o material bastante frágil, né? E a gente precisa complementar esse tratamento aqui com revenimento. Então, sempre vai existir, né, um processo de têmpera ou martêmpera seguida, né, de revenimento. Né? Esse conjunto aqui, turma, é chamado de beneficiamento. Né, porque ele aumenta, né, ele beneficia as propriedades mecânicas do aço. Aí, no final, vou mostrar um último tratamento aqui chamado de austêmpera, né? Uma variante mais interessante aí no que diz respeito à relação, né, entre dureza e ductilidade, dureza e resistência à fadiga, né? Então, vocês vão ver que é um tratamento bastante interessante, bastante usado aí, fabricação de molas, fabricação de cabeçotes, né? Cabeçotes de ferro fundido. Então, é um tratamento bem legal, assim, um compromisso bem legal. Então, têmpera, turma, né, tem em inglês, né, coloquei aqui, é quenching, né, que basicamente é a função de resfriar rápido, né, de resfriar bruscamente isso, né. Normalmente a gente vê ali o cara fazendo aquilo no óleo, na água, né. Então, eu vou explicar quando a gente vai fazer um, quando a gente vai fazer outro, né, tem a ver com a temperabilidade, com o aço que a gente vai utilizar, né. Então, o objetivo da têmpera, né, é aumento de dureza. Né? Então, basicamente, quando essas propriedades são proporcionais, vocês lembram, né? Quando a gente aumenta a dureza, a gente está aumentando a resistência mecânica. Né? O limite de escoamento, o limite de resistência aumenta. Mas, né, tem um efeito colateral ali, que é justamente, né, a gente não ter uma redução da ductilidade. O material tem uma capacidade de deformação muito menor. Né?
a gente aplica têmpera, né, a gente fala que a gente consegue temperar, né, plenamente um aço, essa ductilidade e a tenacidade, elas são nulas, né? A gente vai mostrar para vocês no experimento que o material não tem deformação plástica nenhuma, né? Ele fica literalmente com comportamento de vidro, assim, né? Extremamente frágil no sentido de não deformar plasticamente. É por isso, né, que a gente tem que fazer um processo de revenimento, né? Então, essa esse experimento que a gente vai mostrar para vocês, em que a gente apresenta, né, aos alunos a martensita, né, um processo de têmpera pura, ele só acontece no laboratório, né? Todo e qualquer componente sempre vai ter, né, um revenimento, né, por menor que seja. O que é menor que seja? 150 graus, 130 graus, são revenimentos muito leves, assim, mas eles são utilizados, né? Ninguém utiliza a martensita na forma pura, sem revenimento. Então, toda vez que tempera, revine, né? Não existe têmpera sem revenimento, não existe revenimento sem têmpera. Então, essa microestrutura que eu comentei com vocês, turma, essa martensita aqui, vou mostrar como ela é formada, né? Uma microestrutura bastante dura, né? Porque ela combina ali, né, vários mecanismos de endurecimento, né? Solução sólida, refino de grão, encruamento, né, e dispersão de partículas coerentes. Tudo isso numa mesma estrutura, né? Então, o material atinge aí a resistência mecânica máxima, né? Com esses valores que a gente está falando aqui, que a gente vai dizer, né, na martensita, eles são os maiores, né, no que diz respeito aos aços de construção mecânica, né? São as faixas de resistências mais elevadas que a gente consegue para aços, né? Enfim, então o processo ele tem duas etapas, né? Como eu disse, esse conjunto aqui, né? Ele é chamado de beneficiamento, é uma nomenclatura também bastante usada, né? O aço vai ser beneficiado, né? Significa que ele vai sofrer um processo de têmpera e um processo de refinimento, né? Vocês vão notar, né, que o aço vai sair aqui da temperatura ambiente, vai colocar num forno, vai subir, né, essa taxa aqui de aquecimento, né, a gente está falando aí, turma, de, né, 60 graus por minuto, né, graus Celsius por minuto, e aí vai chegar no campo austenítico. Então, aqui é gama. O objetivo aqui, né, é chegar no campo austenítico. Quanto? Mais ou menos aí, turma, uns 800 até, dependendo do aço, até 1.100 graus, né? Depois, turma, a gente vai deixar um tempo para. Lembra da aula passada, né? Que a gente vai equilibrar a temperatura da superfície com a temperatura do núcleo, né? Então, isso aqui vai produzir uma equalização, né, de temperatura. E, em seguida, a gente vai fazer um resfriamento rápido, né? Então, isso aqui é um resfriamento rápido. Daí o nome, né? Quenching, né? Do inglês, né? Toda vez que a gente resfria rápido, né? Desculpe, aqui, escrever em inglês, não deu certo. Isso daqui é chamado de quenching. Então, vocês vão ver que, né, tem algumas ligas não ferrosas, como o alumínio e como o cobre, né, que também passam por um processo de resfriamento rápido, né? E aí, na literatura inglesa, tudo que você resfria rápido é quenching, não? Aí, o que vai acontecer, turma? O objetivo aqui é chegar a uma microestrutura que seja 100% de martensita, quando a gente chegar na temperatura ambiente. Aí vai passar um período de tempo bastante curto aqui, a gente vai reaquecer esse material novamente, né? Esse reaquecimento aqui é o revenimento. Ele vai ser feito numa faixa, turma, que vai de 150 graus Celsius até 650 graus Celsius. São as temperaturas mais altas de refinamento. Então, observem o seguinte, quando, né, o objetivo é manter a dureza alta, o revenimento é baixo. Quando o objetivo é, né, ajustar ali a resistência mecânica para um determinado nível, né, aí, obviamente, né, com resistência a impacto e com tenacidade, né, tenacidade
e ductilidade, então esse número vai ali próximo dos 650, né? O tempo de residência é normalmente 1 hora. Vamos ver que essa 1 hora, né, o revenimento é mais que o suficiente, né? Bom, beleza. Então, né, tem a primeira parte aqui, que é esse resfriamento rápido, ele tem um princípio. Né? Então, o princípio do resfriamento rápido não é só jogar na água. Né? O lance aqui é o seguinte, cada aço, né, se vocês lembrarem, isso aqui é uma curva TTT. Isso aqui é de um aço X, aqui, sei lá eu. Então, o objetivo é resfriar esse aço, né? A superfície e o núcleo, rápido o suficiente para não encostar no nariz dessa curva aqui. Por quê? Porque se encostar aqui, vai transformar a parte dessa austenita em bainita, em alguma outra coisa. Então, a ideia é resfriar rápido, né? Evitar aí o nariz da curva, né? O termo que se usa mesmo é nariz, né? Essa baía aqui, e cortar as linhas MI e MF. Lembrem que quando, né, a gente está aqui no meio, a gente tem austenita mais martensita. Então, para que a transformação chegue a 100%, nós somos obrigados a resfriar o aço até a linha MF. Então, só complementando, é por isso, né, que a gente tem que vir até a temperatura ambiente e reaquecer o aço. Não dá para, né, cortar caminho aqui. Sacaram? Então, isso aqui não rola. Né? A gente sempre vai ter que vir aqui na temperatura ambiente. Por quê? Porque eu preciso cortar a linha MF. E essa linha MF, normalmente, ela está acima da temperatura ambiente. De uma forma geral, ela está lá. Né? Então, notem aí que a linha MF, né, em certos casos aí, né, como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, né, quanto maior o teor de carbono, notem, né, que a linha MF fica próxima aí da temperatura ambiente. Tá? Bem, tranquilos aqui, né, turma? Tranquilos, né? Bom, então, né, eu preciso fazer esse resfriamento rápido. Essa daqui, turma, é a microestrutura que a gente vai mostrar para vocês, né? A gente tem um grão aqui, né, de austenita, né, na verdade tem um outro assim, né? E essa austenita se transformou em milhares, né, milhões aqui de bastonetes, né? Vocês vão ver que parece uma agulha aqui. Essa agulha é uma agulha tetragonal de corpo centrado. A martensita ela é chamada aí de alfa-linha, né? E, e é uma estrutura nova, né? Então, toda essa estrutura aqui foi, né, resultante desse resfriamento rápido. A dureza é muito alta, né? Então, vocês vão ver que depende do teor de carbono, mas a gente está falando aí de 68 Rockels. É muito comum a gente conseguir 2.000 megapascal, né? Em alguns casos aí, 2.500 megapascal, né? De resistência. É muito alta a resistência mecânica da martensita pura, né? Enfim. E aí, como, né, eu comentei com vocês, o exemplo aqui, né, está próximo de 80, então se eu quero transformar em gama, basta eu aquecer aqui próximo de 800, né, aí eu já transformo. Notem que se o aço tiver, se o aço tiver uma quantidade menor de carbono, turma, né, se a gente estiver aqui, eu vou precisar austenitizar ele a uma temperatura mais alta. Se o teor de carbono for mais alto, ó, eu preciso até 1.100 graus Celsius. Então, vocês estão percebendo, né, que a temperatura de austenitização ela vai seguir, né, o contorno aqui do campo austenítico. Né? Ela vai ser mínima aqui para o aço 1080, que é o aço apresentado nesse exemplo. Muito bem. Aí a gente vai aquecer a 780, vai deixar um tempo lá, então começa a formar gama aqui, a gente vai ter 100% de gama aqui e vai resfriar esse cara rapidamente. Né? Rapidamente vocês vão ver que, né, vão envolver 3 meios. Né? Então a gente tem água, que não é pura, vocês vão ver que tem óleo, que não é óleo de carro, né, um óleo bem específico, e ar. Né? Então, normalmente, isso aqui, né, é ar forçado. Né? O que é ar forçado? É ar comprimido. Né? Enfim, então são 3 meios de têmpera. Né? Então, notem, né? A gente vai sair lá de 800. Essa parte aqui, é importante destacar para vocês, né? Que essa saída que vocês estão vendo aqui é justamente esse ponto aqui, ó.
nesse ponto aqui, a gente tem 100% de gama, né? E a partir daqui, então, vigora, né? A gente começa a contar o diagrama TTT. Esse diagrama TTT, né? É como se já contasse que aquele tempo, né? O material ficou lá meia hora no forno. E aí, quando você tira isso, né? É que começa a valer o diagrama TTT. Então, notem que para que eu consiga martensita aqui, eu preciso resfriar com mais do que 140 graus Celsius por segundo, né? Nesse aço em particular. Né? Então, a gente consegue isso, né, com dois meios, na verdade, né, com a água e com óleo. Né? Então, a água a gente consegue até uns 220 graus Celsius por segundo. O óleo também, né, varia bastante, aí, mas estamos falando aí de 50 a 150 graus Celsius por segundo. Então, resfriando nesse meio, a gente consegue a estrutura martensítica. Né? Então, olha só que importante, turma. Se por algum acaso, né, a gente resfria com uma velocidade mais lenta do que isso, ele vai cortar aqui, ó, a formação de perlita. E aí depois vai cortar martensita aqui. Então, vai formar martensita mais perlita. Essa estrutura é considerada um erro do processo. Né? Ela não é adequada ao processo. Por quê? Porque quem quer uma têmpera quer 100% de martensita. Qualquer outra estrutura, né, que se some ali, né, que esteja junto com a martensita, vai diminuir a dureza da martensita, porque não tem nada mais duro que a martensita. Então, a gente meio que contamina, né, essa microestrutura martensítica. Né? Muito bem. Vamos lá, né? Aqui um outro exemplo, né? Um aço hidroide, um aço 1045, a temperatura é mais alta, estão vendo aqui, 830, 850 graus. Vamos deixar isso, né? Um tempo aí, né? 0,25. Então, imagina o seguinte: a gente tem um eixo aí, turma, né, que tem 2 polegadas, 50 milímetros. 50 milímetros dá 2 polegadas vezes, né? 0,25, esse tempo de permanência aí vai ser de meia hora. Né? Então, a gente põe a peça no forno, fica meia hora, né? O que significa? Que o calor, ele chega lá no centro da peça, né? Os 830 graus vai estar na superfície, 830, e se a gente for medir lá no centro, também vai estar 830. Aí a gente vai jogar esse cara no óleo, né? E aí vai conseguir uma estrutura, né? Com essa velocidade aqui, vou conseguir uma estrutura de martensita, né? Tem que resfriar aqui, nesse caso aqui, turma, falando aí de 3 segundos, né? Se você pegar lá 780 dividir por 3 segundos, vocês vão ver que a gente precisa acelerar bastante, né? Esse resfriamento, né? Nesse caso aqui, desculpe, né? Tinha falado óleo, né? Isso aqui não é óleo, não. Isso aqui é água, né? 1045 tempera em água, né? Porque essa curva está muito próxima, né? Do eixo aí, da transformação. Né? Enfim, tem um ponto importante aqui, turma, que é assim, né? A martensita, ela tem uma dureza que é bem conhecida, ela está seguindo essa linha marrom aqui que eu destaquei, né? Então, notem que depende essencialmente do teor de carbono. O que acontece nos aços, né? Vocês vão ver que, claro, dá para temperar um aço 1020? Dá. Se a gente pegar um aço 1020 e jogar esse cara no óleo, na água, a dureza máxima que a gente vai conseguir aqui, né? 480 HV. Ah, e se eu pegar um 1010 e fizer uma têmpera? Ah, vai dar 400 HV. Ah, e se eu pegar um 1040? Ah, agora sim, agora eu vou ter 700 HV. Então, notem, né? A dureza da martensita, ela depende essencialmente do teor de carbono, né? Não da velocidade. A velocidade está implícito que você vai conseguir transformar a austenita em martensita. 100%. Então, essa curva aqui, ela está assumindo que você tem 100% de martensita. Né? E quanto maior, né, o teor de carbono, né, por exemplo, 1%, isso aqui é um ácido chamado 5200, né, ácido de rolamento. A gente consegue o máximo aí, né, 870 HV. Isso é bastante alto, né, para um ácido de rolamento. Né?
Muito bem. Aí, né, essa curva aqui, só por curiosidade também, ela está mostrando o seguinte, ó, essas temperaturas que estão sendo mostradas aqui são temperaturas de revenimento. Isso aqui é a temperatura de revenimento. Então, notem o seguinte, né? Se a gente revenir a 150 graus, a dureza cai daqui para cá. Né? Cai daqui para cá, ele está fazendo isso. Né? Então, os 870 aqui vai cair para 850, tá? Nesse aço com 1%. Se a gente revine a temperaturas mais altas, 200, 260, né, 480, estão vendo que a dureza, né, que a gente conseguiu lá, que era de 800 e pouco, ela vai cair aqui para, né, por volta aí de 35 Celsius. Né? Enfim, essas temperaturas mais altas aí de revenimento, né, vocês estão vendo que a gente perde, né, quase que completamente a dureza que a gente tinha ganhado na estrutura original, né, na estrutura de Martensite. Então, aquilo que eu não tinha falado, enfim, a gente pode temperar qualquer coisa, não é que é proibido temperar aço 1020. Eu já vi aço 1020 temperado, né, em vários componentes. Né? O que a gente sabe é que a dureza vai ser menor, né, do que aquela que a gente consegue no aço com teor de carbono mais alto. Né? A gente tem essa curva aqui para balizar. Se eu não preciso da dureza super alta, eu não preciso usar tanto carbono. Eu posso usar teores de carbono mais baixo. Então, por exemplo, esse, esse componente, né, que eu vi que era de aço temperado, aço 1020 temperado, era essas esteiras, né, esses tratores que tem lagarta, né, eles têm uma série de, na esteira, vocês vão ver que é uma peça, né, que às vezes é forjada, às vezes é fundida, e é um aço 1020 temperado e revenido. Né? Aqueles gomos da esteira são feitos com aço 1020 temperado e revenido. Né? Enfim, então eu vou deixar esses vídeos disponíveis aqui, só para não gastar muito tempo aqui, né, turma? Deixa eu ver aqui se. A gente já tinha visto isso, né? Mas notem, né, que esse vídeo ele dá um destaque bastante grande ali ao banho de sal, né? O banho de sal, a gente comentou na aula passada, né? Literalmente sal fundido, né? Sal de cozinha, NaCl, na verdade misturas de NaCl e KCl, né? Cloreto de sódio, cloreto de potássio, e que tem uma temperatura de fusão aí que varia aí de 750 até 1000 e poucos graus Celsius. Né? A gente coloca a peça lá dentro e consegue um meio de aquecimento isento de oxigênio. Né? Enfim, e aí vai fazer o resfriamento disso em água, óleo ou ar. Né? Então, olha que interessante. Nessa curva aqui, ó, a gente tem uma baía aqui, né, uma formação de perlita que está acontecendo, né, nessa posição. Então, se eu esfriar no óleo, esse resfriamento vai cortar a perlita aqui.
Então, né, e vai cortar a martensita. A gente vai chegar aqui com uma mistura de perlita mais martensita. Então, isso aqui não dá para fazer, né? Não posso usar o óleo para temperar esse aço. Eu vou ter que usar água. Né? Então, vai ver mais para frente, né, que tem técnicas aí para a gente separar aqui bem o que a gente vai usar. Quando o aço ele tem, né, a gente chama de temperabilidade mais alta, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que é água, essa água tem variantes, né? Então, existe a salmoura, que é água mais 10% de sal, né? H2O mais 10% de NaCl, né? Tem a água tratada, digamos assim, sem o sal, né? E a água mais polímero. Então, dá para ajustar a taxa de resfriamento da água. Quando a gente fala em água, parece que é uma coisa só, que é água de torneira, mas não é bem por aí, né? Essa água ela tem uma série de aditivos aí, né? Para justamente evitar a criação de lodo, de fungo, enfim, né? São tanques muito grandes, né? Tem tanques aí que são literalmente do tamanho de piscinas, né? Bastante profundos aí para peças grandes, né? Enfim, aqui tem um exemplo, né, mostrando para vocês, né, que se a água tiver numa temperatura de 20 graus Celsius, a gente consegue aí, né, até 220 graus Celsius por segundo. Né? Olha que interessante aqui. Isso aqui é uma peça científica, né? O cara mergulha na água, tem um termopar aqui dentro. Né? Então, onde eu estou mostrando aqui, turma, o cara põe um termopar aqui e registra qual que é a velocidade de resfriamento que acontece nesse componente. Né? Isso aqui é o que a gente chama de água. Né? Isso aqui é água mais polímero. Né? Então, dá para controlar pela quantidade de polímero que a gente põe na água, ele fica meio verdinho assim, ó. Vocês vão ver que é diferente o tipo de resfriamento. Né? Então, a gente consegue retardar, né? Quando se põe polímero, a gente consegue retardar um pouco a, a, a velocidade de resfriamento da água. Né? Beleza, tá tranquilo aí. Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, aí tem aços, né, turma? Que a gente fala que o aço tem uma temperabilidade mais alta, né? Ou seja, essa curva aqui, quando a gente coloca elementos de liga, cromo, níquel, molibdênio, né? Eles deslocam, né? Então, a adição de cromo, de níquel, de molibdênio, desloca o nariz da curva para cá. E permite que a gente use um meio mais brando de resfriamento. Né? Nesse caso aqui, óleo. Né? É um aço, né, por exemplo, 4140, 4340, né? 1080 a gente consegue resfriar esse cara no óleo. Né? E que óleo que é esse? Bom, não é um óleo comum, é um óleo bastante caro, né? É um óleo derivado de petróleo, né? A gente fala que é um óleo parafínico, né? É um óleo que tem uma capacidade, um ponto de fulgor, né? A gente fala, ponto de fulgor é essa liberação aí de gases inflamáveis, né? Isso é bastante alto, né? Vocês vão ver que o cara coloca esse cara aqui, sai um pouco de fogo aqui, mas esse fogo ele é extinguido, né? Quando essa peça entrar, terminar de entrar, isso resolve, né? Então, lembrem-se, né? Esse cara aqui está no gama, a gente vai mergulhar no óleo, vai transformar isso em martensita. Né? Essas peças aí, essas buchas, né? Serão de aço martensítico, né? Aqui também tem um detalhe, né? Esse óleo aqui ele tem um agitador aqui, né? Para justamente manter o circuito funcionando ali, né? Trocar calor, ajuda a trocar calor, não fica uma coisa estagnada, né? Só para vocês terem uma ideia, turma, né? Um óleo parafínico hoje aí custa aí uns quase R$ 35 o litro, né? É um óleo caro, né? Ele tende a durar vários anos aí. Está falando é, o óleo que está lá na mão tem pelo menos uns 5 anos. Está novinho, né? A gente chegou a usar aí por mais de 10 anos um tanque de óleo lá. Né? Muito bem, aqui tem um exemplo, né, de óleos com 40, né, 50 graus Celsius por segundo, com 70 e óleos com 100 graus Celsius por segundo. Né? Então depende aí do tipo de velocidade, né, que a gente compra o óleo. Né?
vendidos nessas três categorias, né? Óleo de velocidade normal, de velocidade média e alta velocidade, né? Esfria o material mais rápido, né? Por fim, turma, né? Quando o aço, então lembrem que esse cara aqui depende do aço, né? Quando o aço tem alta temperabilidade, né? Então imagina, cromo, molibdênio, né? Tungstênio, vanádio, né? Quanto mais elementos de liga a gente põe, mais essa curva é deslocada aqui para a direita. Isso, né, permite, né, que mesmo resfriando lentamente, eu ainda corto a curva, né, de início e de final de martensita. Ou seja, eu consigo produzir martensita aqui. Então, esses aços, né, que têm alta temperabilidade, a gente fala que são temperáveis ao ar, né? Então, né, que, aliás é um meio bastante utilizado, porque ele é limpo, né? Ar comprimido é bastante limpo, né? O ar forçado, enfim, né? Então, aqui temos exemplos, né? A gente precisa aí, né, que o aço tenha uma temperabilidade alta. Aqui, né, quando a gente sopra isso com certos bicos, né, tá vendo que a gente consegue aí 35, né, graus Celsius por segundo, né, com ar rápido, né, ar comprimido. Aqui também tem um exemplo, né, de temperar o ar, né, que é bastante usado aí, questão do laser, né, então esses lasers, agora, por exemplo, esse laser que eu estou mostrando aí, ele tem 1.600 watts. Aí vocês vão falar, porra, 1.600 watts é a potência do secador de cabelo da minha esposa, para vocês terem uma ideia, né? Mas está muito concentrado, tá vendo? Então ele faz, né, uma têmpera que é localizada. Né? Então tá vendo que ele está temperando apenas uma região muito pequena do material. Né? Aqui, perguntaram alguma coisa? Não, está tranquilo aqui. Né? Muito bem. Então aqui outro exemplo, né? Ele vai dar um outro bem automatizado, né? Então o laser vai pegar na ponta ali, vai fazer a têmpera só na ponta. A gente chama isso de têmpera localizada. Né? Então ele acerta aqui, ó, e ele tempera só essa ponta aqui. Notem que não é sujo esse processo, é um processo bastante limpo. Né? Essa é uma grande vantagem aí dos aços que são, né, temperáveis ao ar. Né? Assim, como a gente não usa óleo e não usa esses tanques de água, né? A gente não tem esse óleo, por exemplo, turma, é um verdadeiro inferno se livrar dele, né? Porque é um óleo muito específico, então quando a gente precisa jogar fora, não consigo jogar isso no ralo. Então a gente tem que contratar uma empresa especializada para retirar esse óleo, né? Ela vai queimar isso, vai, enfim, né? Dar o que a gente chama de fim, né? Para aquele óleo quando ele está muito velho, né? Então, é um problema burocrático, né? As empresas não gostam de ficarem, né, com esse material durante muito tempo, né? Material sujo aí, né? Enfim, tem uma outra questão aqui, turma, que é a questão de trinca de têmpera, acho que vocês já ouviram falar, né? A têmpera é um processo bastante agressivo, né? Porque impõe aí uma velocidade de resfriamento extremamente alta, né? Estamos falando aí de 35 a 220 graus Celsius por segundo. Então, existe uma probabilidade ali, né, dessa peça trincar nesse processo. Essa probabilidade, né, a estimativa média aí, que a gente tem na área de tratamento térmico, é de 1 a 5%. Tá? Então, quando uma empresa ela vai comprar um serviço de tratamento térmico, né, tem um contrato lá que estabelece que, olha, né, esse tratador térmico ele pode perder por trincas 1%, 2% das peças. Né? Então, enfim, né, digamos, né, é, estatística, né? Um dia em que o aço está com a temperaturidade um pouco mais alta, a composição ali está um pouco diferente, e o óleo está frio, um dia, né, que a gente tenha lá um tempo mais frio, então isso acaba, né, gerando tensões térmicas mais altas e podendo gerar trinca. Né? Então, aqui só um detalhe, né? Por que trinca, né? Só, né, destacando aí, né, essa questão da trinca de têmpera,
o pessoal pergunta, né, sempre isso aí, porque, na verdade, a gente nem falava disso, né, no curso regular aí, né, mas de uns anos para cá, como eu tinha que responder essa pergunta toda a aula, né, pô, professor, por que trinca, né? Por que a gente perde a peça, né? Perde a peça mesmo, turma, porque quando a gente tem uma trinca de têmpera, a trinca de têmpera, só para mostrar para vocês, ela literalmente racha a peça, né? Não tem como soldar, não tem como consertar isso, né? Então, isso é uma perda, né? Irreversível, no caso, aqui é um cilindro grande, né? Esses cilindros aí são caros, para vocês terem uma ideia, tem uns quase 200 milímetros de diâmetro, né? Então, todo o trabalho que a gente teve para chegar aqui, né, então, usinar, a compra do material, usinagem, né, ele é perdido, né? Essa vai embora, né? Joga no lixo. Vocês perguntaram aqui. Opa, sim, exatamente, Gustavo. Essa a gente chama de têmpera convencional, essa que eu estou mostrando para vocês, é a que tem mais probabilidade de trincar, né? Então, essa têmpera que eu estou com vocês é a têmpera convencional. Né? O que significa? Que a gente vai aquecer, transformar em austenita e resfriar isso em óleo, né? De forma contínua. Então, né, a gênese, né, enfim, a nucleação, né, dessas trincas, ela se dá pelo seguinte, ó, tudo isso a gente está falando de centésimos, né, de segundos. Então, quando a gente está no tempo T1, ó, se a gente estiver aqui no T0, você fala, ah, professor, né, no momento em que eu tiro a peça do forno e vou colocar isso no óleo, tanto a superfície quanto o núcleo, eles estão na mesma temperatura. Quando a gente mergulha, né, um cilindro assim dentro de um tanque, obviamente, né, turma, a água que está aqui em volta, né, ela vai aquecer e vai resfriar uma camada, ela resfria uma camada de material. Né? Então, a gente tem camadas de material que vão resfriar mais rápido do que o núcleo da peça. O núcleo vai ser a última parte a resfriar. Então, por isso que se, né, a gente botar um termopar aqui, né, medir a temperatura aqui na superfície, e aqui a temperatura do núcleo, a gente vai ter essas curvas. A superfície resfria rápido e o núcleo resfria mais lento. Então, notem que no tempo T1, né, nesse tempo aqui, o núcleo está na temperatura ambiente, desculpa, a superfície está na temperatura do óleo, né, que está na temperatura ambiente. Enquanto que o núcleo, esse cara que está aqui dentro, ele está austenítico. No tempo T2, notem, né, que o núcleo está se transformando em martensita, mas a superfície já tinha transformado justamente no tempo T1. Tempo T3, tanto a superfície quanto o núcleo, eles estão na mesma temperatura do óleo, né, temperatura ambiente, um pouco acima dela. Né? Lembrando que esses tanques têm um volume suficiente para não aquecer tanto, né? Então, uma coisa é uma latinha que você vai lá, pega, né? O nosso experimento na escola é uma lata relativamente pequena que a gente vai fazer uma vez. Mas se a gente tem uma empresa que faz isso rotineiramente, vocês vão ver que tem um sistema de resfriamento de óleo. O tanque é grande, né? O tanque aí de 5 mil, 10 mil litros de óleo. Né? Então, notem, turma, né, que quando a gente tira lá, né, no tempo T0, está aqui. No tempo T1, é esse cara que vocês estão vendo aqui. A superfície virou martensita. Né? A superfície virou martensita. E o núcleo está em gama. Acontece, turma, né, que a martensita ela é famosa aí, né, por uma variação de volume. Essa variação de volume é que vai gerar a trinca. Né? Ou seja, a martensita ela é maior do que a estrutura original do aço. Então, quando o aço tempera, né, martensita, quando essa camada é formada, ela aumenta de tamanho. Agora, quando esse volume enorme aqui do núcleo, né, resolve ser transformado em martensita, esse cara aqui expande, né, tem um delta V, e empurra a superfície contra, né, empurra o núcleo contra a superfície. Se a tensão ultrapassar a tensão limite de resistência, a peça trinca no meio. Né? Então,
É daí que vem o processo de trinca de têmpera, né? Então, aqui tem um exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, se, né, a gente tiver um aço com 0,6% de carbono, por exemplo, um aço utilizado em feixe de mola, né, esses feixes de mola são usados em picapes, né, ou em caminhões, esses aços têm 0,6 de carbono. Então, né, por essa expansão aqui, notem, se a gente pegar um cubo de 100 milímetros e fizer uma têmpera, ele vai para 100,6 milímetros. Ele vai crescer, o volume dele, né, a dimensão vai aumentar de 100 para 100,6 milímetros. Então, essa expansão volumétrica é decorrente, né, da transformação da estrutura de gama para martensita. Tá? Bom, enfim, então, né, é daí que vem a trinca de têmpera. Existe né, uma forma de você tentar reduzir a trinca de têmpera, né? Esse tratamento é chamado de martêmpera. Então, na têmpera convencional, a gente resfria sem parar. Na martêmpera, ela é uma têmpera isotérmica, digamos assim, uma têmpera mais sofisticada, mais cara também. Né? Ela custa o dobro do outro preço, né? Do preço da têmpera convencional. Né? Ela tem um custo mais alto. Né? Enfim, então, olha o que é feito nesse processo, turma. Nesse caso aqui, né, lembra que na têmpera convencional a gente resfriava aqui e transformava em martensita. Só que nesse caso aqui, né, existe um banho de sal aqui. Né? Então, vocês vão ver que tem um banho de sal, que é mantido aí, turma, por volta de 300 graus Celsius, em que a peça ela é resfriada nesse banho, ela é deixada um determinado tempo, estamos falando aí, turma, de 2 a 20 segundos, fica aqui, nesse banho de sal, e aí vocês vão falar, porra, o que acontece? Nada, né? Esse campo é de austenita, volta aqui, né? Então não acontece nada aqui, porque isso aqui é de austenita. Só que dá tempo da superfície igualar a temperatura com o núcleo. Lembra essa curva aqui é da superfície, essa daqui é do núcleo. Então, quando essa temperatura, né, a teoria do tratamento a gente vai deixar um tempo suficiente aqui para a superfície ter a mesma temperatura do núcleo e continuar em gama, vai continuar em austenita. E aí a gente resfria o aço, e aí ele transforma a superfície e o núcleo simultaneamente em martensita. Né? Então, isso reduz a diferença, né, de transformação entre superfície e núcleo. E aí, né, a probabilidade de trinca é muito menor. Né? Isso aqui ela é medida na martêmpera em ppm, partes por milhão. Né? Então, a gente está falando aí, turma, de 300 ppm. É uma fração muito baixa de peças que, né, trincam em martêmpera. Né? Beleza. A microestrutura é a mesma, né? Então, respondi aí, Gustavo. Legal. Olha só, tem só, né, um ponto importante aí. É, as duas estruturas, né, desculpa, os dois tratamentos, tanto a têmpera quanto a martêmpera, elas vão ter a mesma dureza. Tá? O princípio é que você não vai perder nenhum tipo de propriedade quando você usa uma ou usa a outra. Tá? Então, as duas vão ter a mesma dureza. Tá? Só que a probabilidade de trinca é muito menor na martêmpera. Muito bem. Então, ela funciona assim, ó, tá vendo? A gente vai aquecer o aço, pega o aço aqui em 1080. Então, nesse aço aqui, eu entro no campo austenítico a mais ou menos uns 800 graus. Na verdade, aqui, né, 720, mas a gente joga aí uns 30, 50 graus Celsius, chega nos 780. Deixa um tempo lá, tem austenita aqui, né, ficar com 100% de gama aqui, resfria isso no banho de sal, deixa um tempinho super curto aqui, né, um tempo
para equilibrar, né, temperatura de superfície igual a temperatura de núcleo, e aí resfria esse cara, né? Lembrando que aqui vai estar MI e MF. E aí, né, a gente tem a transformação martensítica aqui dentro. Então, só demonstrando aqui para vocês, né, como isso daqui para frente é o diagrama TTT, olha só, turma, resfria, isso aqui é superfície, esse cara aqui é núcleo. Os dois vão equilibrar a temperatura e vão ficar aqui, né? Estamos falando aí, né, de 20 segundos. 20 segundos dentro desse sal aqui a 250 graus Celsius. Esse sal é chamado de sal de Martempera. A temperatura de fusão dele é bem baixa. Deixa 10 segundos e resfria esse cara aqui ao ar. E aí consegue a estrutura 100% martensita, né? No processo de mantém. Né? Então, aqui um outro exemplo, né? Tem que resfriar, dar uma paradinha aqui, não pode encostar aqui de jeito nenhum, né? Pô, essa paradinha aqui, estão falando de quanto? Pode ser lá, 8 segundos. Né? Notem que o processo é bem estressante, né? Porque o cara tem que andar com o cronômetro na mão, colocar lá, deixar um pouco, tirar. Né? Hoje em dia, a gente vê o robô fazendo isso. Né? Ou uma esteira cronometrada. Ela pega as peças, deixa um pouquinho lá e já tira esse cara de lá, né? Num tempo exato. Né? Justamente para evitar, né, ficar na mão do operador. Né? Enfim, penúltima discussão aqui, né, o revenimento. Olha que interessante, revenimento em inglês é tempering, né? Então, é, é, engana um pouco, né? Às vezes o aluno lê isso daqui e acha que é tempera, né? Então, só lembrando, né? Quando a gente tem uma têmpera, a gente tem um processo, né, da literatura inglesa chamado de quenching. Né? Eu comecei a usar isso, né, falar dessa questão aí, uma vez que um aluno me ligou e começou a perguntar, né, professor, puta, tem um negócio muito esquisito aqui na empresa, porque os caras estão fazendo tempera a 300 graus, né? Que ele leu em inglês que o cara estava tempering, né, a 3 graus Celsius. E aí ele não entendeu nada. Na verdade, a tradução estava errada. Ele estava revenindo a 300 graus. Ah, a tempera é sempre feita lá a 800 graus Celsius, 850. Tá? Então, o revenimento é um aquecimento, né, que complementa aí, né, o processo de beneficiamento. Não existe tempera sem revenimento, não existe revenimento sem tempera. Então, sempre que a peça, né, aquecida, deixada, resfriada, né, em óleo, aí vai entrar uma etapa aqui, logo em seguida, né, de revenimento. Então, a gente tem a têmpera, que produz uma estrutura chamada martensita, que a gente viu aqui, né, e a gente faz o revenimento, e essa estrutura passa a se chamar martensita revenida, que significa que, né, alguém reveniu isso, né, reaqueceu essa martensita. Então, varia, né, vocês vão ver que tem a dureza, né, ela fica controlada aí, né, pela temperatura de revenimento. Eu vou mostrar para vocês, né, esse exemplo. Na mecânica é extremamente importante vocês terem essa noção. Né? A gente pode resfriar do revenimento, né, em óleo ou em água, enfim, né? O comum é resfriar o ar, porque o ar não custa nada, né? Quando fala que vai resfriar em água, embora seja limpo, a gente tem que ter um tanque ali, né? Então, tem uma logística ali, né? Então, como eu disse, né? Revenimento em inglês tempering, né? Vou mostrar esse cara aqui para vocês, né?
O revenimento, turma, né? É, desculpa, eu não sei se vocês estão lembrando, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, turma, ela é, né? Estão vendo que ela tem uma medida aqui, ó, A, isso daqui também vale A, isso daqui vale C, né? Então, esse reticulado aqui, que é o tetragonal de corpo centrado. Então, quando a gente revine, os átomos de carbono, que são representados aqui por esses átomos pretinhos, eles vão saindo desse reticulado. E o reticulado fecha. Então, a gente diz que a martensita perde tetragonalidade, né? E a dureza cai, né? Porque um dos mecanismos de endurecimento que estão lá na martensita é justamente, né, o fato do reticulado ser tetragonal. A reticulado tetragonal não tem plano de escorregamento decente para discordância, então é difícil escorregar, ou seja, é difícil formar esse reticulado TCC. Né? Muito bem, aí, né, obviamente, né, vocês estão vendo aqui que tem certos componentes, né, um negócio bacana aqui. Ó, quando a gente tem um rolamento, e a gente quer a dureza, uma faca, um rolamento, e a gente quer a dureza alta, eu vou revenir baixo, certo? Porque, né, na verdade, eu escolhi um aço com alto teor de carbono, né? Então, eu tenho um colega que ele adora, né, essas facas de churrasco super sofisticadas, assim, né, faca de sushi e tal. Então, esse cara, ele curte essas facas, ele compra faca de alto teor de carbono, né? Então, ele quer a dureza máxima ali, né, da martensita. Ele procura os fabricantes que têm, né, aços de alto teor de carbono. Né? Então, obviamente, né, se você escolhe esse aço aqui, faz uma têmpera, você vai conseguir essa dureza aqui, ó. Estão vendo? Porra, 870 HV. Pô, é duro pra caramba. Só que não dá para usar a faca assim, ela é frágil, né? Eu até mostro um vídeo para vocês. Então, o cara vai ter que revenir essa faca aqui a 150 graus. Agora, olha como isso é fugaz, né? Se por acaso essa faca for aquecida a uma temperatura maior que 150 graus, ou seja, se ele resolver colocar no fogo lá, né, e ficar esquentando essa faca, ela revine, a dureza dela vai caindo. Tá vendo aqui, turma? Então, se você pegar uma faca dessa, né, que tem uma dureza super alta e colocar 260 graus, a dureza vai cair para 60 Rockelsem. Se por acaso você deixar, né, ficar azul, né, o azul aqui é 350 graus Celsius, por exemplo, 370, a dureza que era 67 aqui vai cair para 50. Então a faca amolece se você aquecer. O rolamento amolece. Se você tem um aço temperado, ele não pode ser utilizado a uma temperatura mais alta que a sua temperatura de revenimento, senão ele revina em serviço. Né? E a dureza cai, e a resistência cai. Né? Enfim, então é um problema. Né? Então, aqui, turma, também tem uma coisa, né, que é um negócio até, como é que eu posso dizer, né, é bem tosco, né? É quando tem pessoas, tem colegas, né, que rebaixam o carro, né? Então, uma forma de rebaixar o carro é aquecer a mola com maçarico. Não sei se vocês já viram isso, é um negócio bem tosco, assim, né? Porque o cara mete o maçarico ali, a mola revine, né? Então, ela está com uma dureza alta, sei lá, 55, o cara aquece, a mola cai para uma dureza menor, e aí o carro cede, né? Enfim, isso, na verdade, vai prejudicar a resistência mecânica, vai prejudicar a fadiga, né? E aquilo fica com os dias contados, né? Bem, isso aqui é uma foto, né, em microscópio eletrônico, né, a gente pegou a martensita dos arames que vocês vão quebrar lá na escola, né, aqui a gente temperado em água, em óleo, né, e aqui a gente temperou em óleo e depois reveniu a 400, só para vocês olharem o que acontece numa estrutura. Essa aqui é a tal da ripa de martensita, né, tá vendo que aqui ela é bem, é, é uma agulha, digamos assim, né, e aqui ela já fica bem cheia de pontinhos aqui, né. Beleza. Tá
tranquilo aqui, vamos em frente, né? Bom, que temperatura que vocês vão escolher, né? Como engenheiros mecânicos aí, vocês vão ver que cada aço, turma, ele vai ter uma relação entre, né? Resistência mecânica, desculpem, não? Resistência mecânica e temperatura de revenimento. Nesse caso, é o aço 1050. Então, nesse aço, se você revenir a 300, né, você vai ter essa resistência mecânica aqui, né? Desculpa, né? Aqui, sei lá, eu né? Não estou prolongando essa curva aqui, não sei para que lado que ela está, mas enfim, alguma coisa por aqui, né? Se você revenir a 350, você vai ter essa dureza aqui, desculpa, né? Desculpa, essa redução de área, esse limite de escoamento e esse limite de resistência. Né? Então, aumentando-se a temperatura de revenimento, eu vou reduzindo a resistência mecânica. Notem, né? Estou reduzindo aqui tanto sigma R como sigma Y. E o que está acontecendo aqui embaixo? Eu estou aumentando a redução de área, estou aumentando, né, o alongamento. Uma forma, né, rápida de medir isso é fazer com a dureza. Então, a maior parte, né, das curvas de revenimento, elas são feitas com a dureza. Né? Tem uma relação direta ali com a resistência. Então, por exemplo, né, esse aço aqui é um aço famoso, é o 4032. Né? É um aço cromo-níquel com 0,32 de carbono. Então, né, só um detalhe aqui, está em graus Celsius na parte de cima. Né? Então, se você fizer uma têmpera, você vai conseguir como temperado. Né? Então, as quented aqui significa como temperado. Isso aqui é importante, né? Porque isso é o que você espera de dureza para esse aço, 49 HRC. Então, esse aço, se você fizer uma boa têmpera, tem que dar essa dureza aqui. Se você revinir esse aço para 150, tá vendo que a dureza mal cai aqui? Se eu revinir a 300, a dureza vem para cá. Se eu revinir a 450, a dureza cai aqui. Sacaram? Então, né, tem essa correlação entre a temperatura de revenimento e a dureza. A gente vai fazer isso nos exercícios, vocês vão ver, né, enfim, né, a aplicação prática disso. Né? Tudo bem aqui, turma? Tranquilos? Legal. Beleza, Antônio. Legal. Ótimo, turma. Então, o último ponto aí da nossa discussão, né? É o seguinte, aqui, né, só um detalhe aqui, né, às vezes o aluno pergunta, né, por que você usa 1 hora sempre, né? Então, esse tempo de revenimento normalmente é fixo, né, em 1 hora. Por quê, turma? Existe muito pouca diferença, né, entre 1 hora e 4 horas. Estão vendo aqui, ó? 1 hora é a bolinha, 4 horas é o triângulo aberto, né? Se vocês olharem aqui, turma, e a bolinha aqui é 10 minutos. Então, notem que a dureza, ela varia muito pouco com o tempo de revenimento, de 10 minutos a 24 horas. Então, de uma forma geral, né, por que isso? A resposta é longa, a cinética, né, desse processo de revenimento ele é muito rápida, né? O material ele quer voltar à forma mais estável, então, né, enfim, a gente tem esse efeito, né, do revenimento ser muito rápido, uma exposição da ordem aí de minutos ou segundos, né, já provoca uma redução de dureza. Então, por exemplo, quando o rolamento é aquecido, mesmo que rapidamente, né, a mais do que 150 graus, a gente literalmente estragou esse rolamento. Né? Ele nunca mais vai ser o mesmo. Né? Ele reveniu. Né? A dureza dele vai ser diferente. Né? Não pode aquecer rolamento de jeito nenhum. Né? Vamos nessa aqui, deixa eu ver. Tá, vamos lá. Então, como eu disse, né? Revenimento fixo aí 1 hora. Né? E por fim, né? O nosso último tratamento de hoje aí, né? É a austêmpera, né? É um
processo, turma, de tratamento térmico, né, cujo ciclo é um ciclo isotérmico. Né? Então, quando a gente fala que vai fazer uma austêmpera, a gente quer uma estrutura, né, bainítica. Né? Então, o objetivo aqui é ter uma estrutura que seja 100% bainita. Então, vários aços têm umas microestruturas bainíticas, né, com propriedades mecânicas muito altas, né, muito interessantes para a construção mecânica. Né? Principalmente quando a gente está falando de componentes em que eu não quero a resistência mecânica máxima. Então, por exemplo, lembra o exemplo da faca? Né? Porra, numa faca eu quero que ela seja dura, eu quero uma, no rolamento eu quero que tenha dureza máxima, porque a gente está tentando evitar desgaste. Agora, se a gente pegar um eixo comando de válvula, um parafuso, eu não preciso da resistência mecânica máxima. Né? Eu posso usar uma resistência mecânica um pouco menor. E nesse sentido, né, a bainita ocupa esse nicho aí. Né? Ao invés de eu fazer uma têmpera e um revenimento para conseguir lá uns 400 Brinell, eu posso fazer uma austêmpera e trocar essa microestrutura de martensita revenida por microestruturas bainíticas. Né? São bem interessantes, algumas com propriedades assim, bem superiores à martensita revenida. Né? Então, tem umas coisas interessantes que é assim, como não tem martensita, não tem revenimento. Então, quando a gente faz uma austêmpera, não se revine após o processo de austêmpera. Né? Ela já sai dali com uma microestrutura, né, que é bainítica. Então, eu não tenho martensita, eu não tenho tensão residual. Então, eu não preciso revenir. Né? Então, aqui tem um exemplo. Né? Ó, notem que a gente vai ter vai aquecer o aço no campo austenítico, vai deixar um tempo lá para chegar em 100% de gama, né? Esse tempo de permanência aqui é aquele 0,25 vezes espessura, e aí vai resfriar. Esse resfriamento, turma, ele vai parar num ponto aqui, que é um banho de sal, tá vendo? Vocês vão ver que a gente está falando aí de 400, 500 graus Celsius, aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí a gente vai deixar dentro desse banho de sal até que a austenita que esteja aqui se transforme em 100% em bainita. Aqui tem um negócio mais antigo, né, que eu fiz isso faz muito tempo, na verdade, né? Então se utilizava muito banho de chumbo. Banho de chumbo, né, turma, funde aí a 330 graus Celsius, então era bastante utilizado para essa função, né? Só que ninguém hoje quer ficar do lado de um banho de chumbo. Né? Enfim, então aqui tem esse exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, né? É um processo em que a gente tem um campo de gama aqui, e aqui ele está colocando nesse forno aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Ele não deixa mais. Agora vai. Ó, notem, turma, ele sai aqui desse banho que é austenita, que está aqui, e agora passa para esse banho que é esse cara aqui. É o forno 2. É o forno 1 e o forno 2. Aí ele deixa um tempo lá dentro. Aí deixa um tempo lá, a transformação acontece, né? E aí ele tira. Vocês vão ver que ele vai tirar a peça fora. Enfim, né? Então notem, né, que aqui está a sequência, né? A gente tem austenita, 100% de gama aqui, resfria, né? Por volta aí de 300, 400 graus Celsius, depende da dureza que a gente quer. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Né? Vai deixar um tempo aqui que a gente vai calcular, né? Pelo diagrama TTT do aço, e depois resfria o ar, né? Que não acontece mais nada. Então, aqui tem um exemplo típico, né? Para um aço 1095. Né? É um aço bastante utilizado para essa função, né? Notem, está em Fahrenheit aqui, mas a gente resfria esse cara. Se a gente resfriar nessa temperatura aqui, turma, né, estamos falando aí, né, de uns 300 graus Celsius aqui,
Não, desculpa, é um pouco menos, né? Porque 315 dá 600 aqui, então 315. Isso aqui deve ser uns 230 graus Celsius. Não acontece nada, nota, é gama, gama, aí começa a transformar de gama para bainita. Tá vendo que aqui, aqui foi um experimento que a gente fez, né, muitos anos atrás aí, mas eu gosto bastante desse experimento. A gente deixa um tempinho aqui, depois joga na água, aí ele fica quase transformado, né? Essas agulhas são as agulhas de bainita. Só que nesse ponto aqui, eu só tenho 50%. Eu preciso, turma, né, deixar mais tempo. Então, aqui, por exemplo, né, resfria aí e deixa sair do outro lado. Fica 100%, desculpa, né, que a gente tem 100% de bainita. Tá? Entenderam aqui, turma, como é que a gente faz? Né? Claro, né, como a gente não tem certeza dessa linha aqui, a gente deixa um pouco mais. Nesse caso aqui, 10 a quarta segundos. Quanto que dá 10 a quarta segundos? 2,7 horas. Então, a peça sai do forno, fica 2,7, fica 3 horas dentro desse banho de sal, né? E está aí a 230 graus Celsius, e a gente consegue transformar em bainita. Né? Sacaram aqui como é que funciona? Legal. É bem divertido esses tratamentos aqui, turma, né? É, enfim, e por que que a gente faz isso, né? Então, olha que interessante, né? Aqui tem uma comparação para o aço 1090, né? Porque eu não achei para o 1095, mas enfim, vocês concordam que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se a gente fizer uma austêmpera a 400 graus Celsius, ele vai dar como limite de resistência 1415 megapascal. Pô, isso é alto para burro, hein, turma? O limite de escoamento, se ele for austemperado, é 1020. Estão vendo que ele é maior que esse cara aqui, ó. Isso aqui é temperado e revenido. A dureza, tá vendo? Dá 415 aqui, 388. Resistência à fadiga aqui, 105 mil ciclos. Aqui só 58 mil ciclos. Então, claro, isso daqui é mais legal ainda, né, turma? Olha o alongamento aqui, né? 11,5%, e aqui tem 6%. Então, olha que interessante. Isso aqui, ele é mais resistente, tem maior limite de resistência, maior limite de escoamento e maior alongamento. Então, a gente consegue uma estrutura, né, que é mais resistente, mais tenaz que o processo de têmpera e revenimento. Né? Então, né, tem uma discussão aí, né, de que a bainita está na moda, né? Está na moda justamente porque, né, as propriedades mecânicas que advêm desse tratamento térmico, né, são mais interessantes.